tá? Que são as 4 principais vantagens que eles têm. Eu vou gravar outros vídeos sobre a SolarEdge, falando de item por item no futuro, então fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Mas aqui eu vou dar uma pincelada geral para vocês, tá? E depois, se vocês quiserem ir mais a fundos, procure aqui no canal que vai ter mais conteúdo, vai ter mais conhecimento sobre a SolarEdge. Quais são as 4 vantagens, né, chaves da SolarEdge? Ela produz mais energia, tá? Então ali, ó, os otimizadores permitem até 5% mais energia em situações convencionais, eliminando perdas de produção, mismatch, né, sombreamento e degradação de módulo. Na verdade, esse 5% é um cenário muito pessimista, tá? Eu tenho clientes meus que do estudo que eu fiz, que a gente chama de prognóstico para operação, sistema funcionando em cima do telhado, chegou a dar 20% a mais. Tá? 20% a mais. Por que eles usam 5%? Eles usam 5% porque eles botam num cenário ali pessimista. Então assim, ó, na pior das hipóteses, vai ser 5% a mais do que sistemas convencionais. Tá? Por quê? Quando se instala a tecnologia SolarEdge, tá? Você consegue produzir mais energia, porque eles têm a tecnologia de otimização, então é módulo por módulo. Isso faz com que um módulo não afete o outro. Ou seja, se um módulo está com sombra, o outro não vai ser afetado. Se o módulo está estragado, não vai ser afetado. Se o módulo está quebrado, não vai afetar a produção dos demais. O que na tecnologia tradicional não é assim, porque a gente interliga os módulos em série. Então eles estão todos interligados juntos. Isso faz com que se um cai, os outros caem também, porque eles trabalham na mesma faixa de operação, tá? SolarEdge não. SolarEdge, os módulos, eles trabalham individualmente. Então tudo que acontece com um não vai interferir na produção dos outros. Então a gente tem problemas como degradação, a questão de produção, né? Os módulos eles são feitos em lotes, né? Só que acontece que pode ser que tenha uma variação. Tem um estudo que diz que tem módulos do mesmo lote que tem 12% de variação de um para o outro. Então olha só ali nós temos 12% de perda que a gente deixa de ter porque um produz menos por pura e mera fabricação e os outros não, né? Então assim, por exemplo, acontece bastante de sujeira, então a sujeira ela não interfere em todos, ela interfere só naquele painel que está sujo. Então, por os módulos trabalharem individualmente, eles fazem com que o sistema produza mais. Além disso, existem os otimizadores de energia, que é aquele equipamento que eu estava falando para vocês antes, que é patenteado e que eles desenvolveram. Os otimizadores, o que eles fazem? Eles otimizam a produção, né, daquela placa. Então eles buscam a melhor performance dela e tentam manter ela naquele pico. Então, além de produzir mais, porque deixa de ter perdas, né, que a gente chama de mismatch, né, que são perdas como, por exemplo, sombra, degradação, problemas de fábrica e entre outras coisas, né, por exemplo, transporte, bate a placa ali, não dá para ver, a gente chama de microfissuras, né, são problemas que a placa tem que só vão se mostrar ao longo dos anos, né? E talvez nunca se mostrem. Então a gente evita mismatch, mas também a gente produz mais por causa da tecnologia em si que busca esse ponto máximo de produção, tá, pessoal? Então uma das vantagens é essa, a gente sempre busca mais energia. A segunda vantagem, né, vantagem número 2, né, a gente bate na questão da flexibilidade da implementação do sistema, tá? Inclusive está escrito ali, ó, os módulos podem ser combinados de acordo com o espaço disponível no telhado, proporcionando um projeto mais estético, mais energia e mais receita. Porque, vamos lá, pegando o benefício número 1, como as placas trabalham cada uma por si, tá? Eu uso bastante o exemplo seguinte, como se fosse uma corrida. A tecnologia tradicional é como se a gente corresse de mão dada com as pessoas. Então a gente está lá em 10 pessoas, está todo mundo de mão dada. Se uma pessoa cai, as outras 9 têm que esperar ela levantar para continuar a corrida. Se uma pessoa para tomar água, as outras pessoas têm que parar
para aquela pessoa tomar água. Então, tudo que uma pessoa faz, as outras acabam sofrendo na questão da corrida, né, de ganhar a corrida, porque está todo mundo de mão dada. Então, isso são a tecnologia inversores tradicionais. Quando a gente fala de sistema SolarEdge, é como se tivesse cada um por si, né? Cada um por si, Deus por todos. Porque o que acontece? Nós não estamos amarrados. O meu desempenho não influencia no desempenho do outro. Então, um vai chegar em décimo, um vai chegar em primeiro. Então, o que acontece? Isso faz com que produza mais. Mas, por ter essa flexibilidade, eu também consigo botar mais placas no local. Porque, por exemplo, assim, locais que tem sombra, né? Então eu estou num telhado leste-oeste, tem uma chaminé. De manhã ela faz sombra aqui. Sistemas tradicionais eu não posso pôr placa aqui, porque vai fazer sombra aqui e vai afetar todas as demais. SolarEdge eu posso, porque vai fazer sombra só naquela placa e depois que o sol virar, eu não vou mais ter aquela sombra ali, né? Aquela sombra vai ser deslocada para o outro lado. Então, a gente consegue ampliar o sistema, consegue botar mais módulos fotovoltaicos em cima de um telhado, né, de um local, porque a gente tem essa flexibilização, né? Porque como cada placa trabalha por si só, né, e não interfere nas demais, a gente consegue trabalhar melhor, inclusive nas questões estéticas, né? Então, é só vocês escreverem energia solar no Google, ali na internet, e vocês vão ver que tem sistemas que tem um monte de placa e tem um espacinho assim que não tem nada ali. Por quê? Porque provavelmente ali faz alguma sombra, alguma questão que tem que ser tirada essa placa fora para não afetar a produção das demais. E no SolarEdge isso não é necessário. Outra flexibilização muito importante, pessoal, que eu tenho que citar aqui é a questão de potências de placas, né? A gente que atua no setor, a gente sabe que os módulos eles estão mudando e mudando muito rápido. Então, até alguns anos atrás, a gente trabalhava exclusivamente com placas policristalinas. Agora a gente trabalha com placas monocristalinas, half cell, que são aquelas que tem um cortezinho no meio. A potência era, assim, há 6 anos atrás, quando eu comecei, era 275 watts cada módulo, né? Agora eles estão com 550, 600 watts cada módulo. Então, os módulos eles vão mudando muito. E quando eu trabalho com tecnologia tradicional, todos os meus módulos têm que ter a mesma potência. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema de 2 anos atrás, onde eu trabalhava com placas de 360 watts, hoje, se o cliente quiser ampliar, eu não consigo. Por quê? Porque eu tenho que achar placas de 360. Essas placas não existem mais, se existem, estão sobrefaturadas. Então, é um problema que a gente encontra no longo tempo, né, no médio e longo prazo, porque a tecnologia ela já ficou para trás. Quando a gente fala de SolarEdge, isso não é um problema. Mais uma vez, por ela trabalhar por conta, cada placa ela trabalha por conta e única exclusivamente de si, a gente tem essa vantagem de poder misturar potências dentro de um mesmo sistema. Então, se a placa é 330, 360, 400, 500, não importa, porque cada uma trabalha por si, a tecnologia vai suportar. Então isso é uma grande vantagem no longo tempo, porque às vezes as pessoas compram um sistema, mas não se preocupam com 2 anos. Elas estão apenas olhando o preço ali e a produção, mas isso é uma questão que tem que ser levado muito a sério e tem que ser levado essa questão para o cliente. Então, pessoal, a questão de flexibilidade é uma questão muito importante e que essa tecnologia é maravilhosa para isso. Depois, pessoal, a gente tem a questão do monitoramento avançado. A SolarEdge ela tem um monitoramento exclusivo, tá? Que é um monitoramento avançado gratuito com visibilidade do desempenho a nível de módulo e diagnóstico remoto de problemas, mantendo você atualizado em qualquer hora, em qualquer lugar. Então você vê a produção de módulo por módulo, tá? Você vê o diagnóstico elétrico, se deu algum problema, onde é que está, né? Ele faz relatórios técnicos, tu desenha a planta aqui no monitoramento igual ela está instalada no local. Então, assim, é um negócio maravilhoso. Como eu falei para vocês, pessoal, depois eu vou fazer vídeo específico de item por item. E quando eu for fazer sobre os módulos do monitoramento da SolarEdge, eu vou mostrar para vocês algumas plantas. Então, assim, é espetacular. Quando dá erro, ele diz aonde é que está o erro, em qual placa que está o erro. Então, assim, para operação e manutenção a longo prazo é maravilhoso,
tá? Isso é muito bom, inclusive economiza muito tempo e dinheiro dos clientes, tá? Porque pensa o seguinte, eu tenho um sistema de 200 módulos e eu tenho um problema, eu vou ter que ficar procurando. No SolarEdge não, eu já sei onde é que está exatamente o problema. Então assim, o monitoramento de sistemas tradicionais é um monitoramento mais geral, né? Quanto produziu por dia, quanto produziu por mês, quanto produziu por ano, né? Ao longo do tempo. O SolarEdge não, ele tem por dia, por mês, por ano, ele tem placa por placa, ele assim é completamente diferente do que você já viu ou do que você é acostumado, beleza? Então assim, monitoramento é o que tem de melhor no mercado hoje. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E por último, né, o nosso quarto benefício é a questão da segurança, pessoal. Ele é o único que tem o Save DC, tá? É programado para reduzir automaticamente a tensão elétrica em CC dos módulos, deixando o sistema seguro entre módulos e inversor. A tecnologia SolarEdge tem 99% de chance de eliminar riscos de incêndio. Por quê? Por causa desse Save DC aqui que eles inventaram. Como eles têm os otimizadores que ficam atrás das placas, quando ele identifica algum problema ou falta energia CA lá no inversor simplificado, ele corta a energia para 1 volt por placa, né? Geralmente fica tudo a 1 volt, né? E não tem risco de incêndio. Então, por exemplo, esses vídeos, se você escrever incêndio energia solar, todos os vídeos que tem na internet, nenhum é de incêndio de inversores, né, com a tecnologia SolarEdge, porque a tecnologia SolarEdge ela corta essa energia e é a única que os bombeiros conseguem subir no telhado e conseguir apagar o fogo. Outras tecnologias tradicionais não tem o que fazer, os cabos estão energizados, né? Tem que esperar tirar todo mundo de baixo e deixar pegar fogo, porque não tem como parar a produção, né? O sol está mandando energia e os cabos estão energizados. Com a SolarEdge não, eles conseguem cortar isso aí. Inclusive, a tecnologia SolarEdge é uma das únicas que tem proteção contra amônia. Então, por exemplo, em locais agro principalmente, é uma tecnologia muito boa de ser utilizada, porque protege, né, contra a amônia e tu consegue utilizar ela por mais tempo. Então, assim, é show de bola. Além disso, quando a gente fala de segurança, a gente também fala de garantia. Os inversores tradicionais, eles têm 5 anos de garantia e tu consegue estender geralmente até 10. A tecnologia SolarEdge, ela parte de 12 e você consegue estender até 25.